E hoje, como tinha dito, temos uma convidada especial, chama-se Maria Inês Gonçalves. É licenciada em Gestão e fez mestrado em Marketing. Tem uma paixão por comunicação e, sendo hoje o Dia Internacional do Podcast, a Mariana lançou o seu primeiro podcast no dia 25 de outubro. Bem-vinda, Mariana. Olá, obrigada pelo convite, é um gosto. É um gosto, espero que corra bem. E olha, diz-me uma coisa, tu tens um podcast que é uma loucura de podcast. Porquê que escolheste esse nome? Olha, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito enérgica, que não consigo ter uma conversa sem passar por 1001 temas ao mesmo tempo. Quando estava a pensar no nome do meu podcast, não havia nada que me surgisse sem ser... Bem, isto vai ser uma mixórdia de temáticas, literalmente. Portanto, a partir daí comecei a pensar, olha, e foi uma loucura de podcast, ficou. Todos os meus amigos disseram, é a tua cara, portanto, ficou. Recordo-me no teu primeiro episódio, falaste de diversas coisas e uma daquelas foi que tinhas há muito tempo vontade de criar um podcast, mas ainda não tinhas aquela de vou criar. Quando é que te deu o clique de criar o podcast e foi, é isto, vou falar disto e disto, ou nem sequer pensas no que vais falar e vais só? Olha, quando eu há muito tempo que eu adoro comunicar e sempre me disseram que tinha muito jeito. Eu, quando era pequena, na escola levava aquelas bolinhas vermelhas na caderneta porque falava muito. Mas ao mesmo tempo isso era visto como algo positivo porque sabia comunicar. Sempre pensei em criar um podcast e há um dia que estava sozinha em casa, normalmente é assim que eu faço as decisões, sou muito impulsiva, e peguei no telemóvel, não tinha microfone, não tinha nada. Peguei no telemóvel e pensei, é hoje, vou pôr uns fones e vou gravar. Gravei, guardei o episódio e à noite mostrei ao meu namorado quando ele chegou a casa. E o meu namorado disse, olha, Maria, tens que colocar o episódio no ar, tens que criar o podcast. E foi literalmente assim. Faço aos temas e ao que eu falo, não penso muito. Eu sou uma pessoa muito criativa e dou muitas caminhadas matinais e de manhã surgem-me muitas ideias daquilo que eu quero falar ou que eu gosto de falar ou que eu acho que é importante. Também acabo por ligar um bocadinho isso aos comentários que as minhas seguidoras me vão sempre dando, que são uma comunidade incrível, e vai surgindo um bocadinho por aí. Sei que o teu lema de vida é que não tens dias bons, tens dias de aprendizagem. E isso reflete-se no teu podcast? Sem dúvida. Eu acho que hoje em dia nós focamos-nos muito no mal e por vezes em estarmos tristes, só que a vida é difícil e por vezes muitas vezes até. Mas eu acho que todo dia mau dá-nos uma aprendizagem. Nós tiramos sempre alguma coisa de algo que nos aconteceu mal. Se nós hoje pensarmos num acontecimento mau nosso, se calhar o pior, nós retiramos alguma coisa dali e crescemos. E isso reflete-se muito, sim. Eu concordo contigo e acho que hoje em dia cada vez mais as pessoas, algo acontece negativo, ficam mais ligadas ao negativo do que propriamente ao positivo. Concordo com isso tudo e acho que o teu lema de vida é brutal e vem mesmo de acordo com o teu podcast. Por falar num podcast, tu gravas onde? Tens um estúdio ou por exemplo, estás em frente, sei que no teu primeiro podcast estavas sentada a ver um sunset e foi aí que te inspiraste. É sempre aí? É sempre. Olha, tenho 2 sítios. Tenho a casa dos meus pais, que é o meu local preferido de sempre da vida, porque foi onde eu cresci e tive uma infância muito feliz, graças a Deus e a eles. E adoro gravar ao pé de janelas. Isso é o meu sítio preferido, janelas, varandas. Eu gosto muito de ver a natureza, eu adoro a natureza e procuro sempre estar a olhar para algo que me inspira. O céu, o pôr do sol, o nascer do sol, porque eu acordo muito cedo, sou uma madrugadora, inspiram-me sempre muito. Mas olhar para os passarinhos, sei lá, acaba por me inspirar muito. Não tenho sítio, não tenho nada especial. Normalmente é uma cadeira, sentadinha com as perninhas à chinês, que eu adoro. Olhar para a minha varanda ou para a minha janela, tanto na casa dos meus pais como na minha casa em Lisboa. E só pegar no microfone, pôr o microfone no meu colo e segue caminho. Quais são os temas que tu sentes que são mais impactantes para as tuas seguidoras ou para a população que te ouve? Olha, temas muito motivacionais. Eu sei que tenho uma rotina que muita gente gostaria de ter e que acha muito difícil de ter. E eu também há uns tempos atrás achava. Mas eu acho que quando nós efetivamente começamos a experimentar ter uma rotina ou fazermos algo que nós efetivamente gostamos, sem pensar no que os outros pensam, que eu acho que isso é muito importante, tudo flui. Portanto, todos os temas motivacionais, ou às vezes que eu sou desafio um bocadinho o status quo e aquilo que nós achamos que as coisas são ou têm que ser e que não têm, eu acho que esses temas são sempre, elas adoram, falo elas porque o meu público é maioritariamente feminino e é sempre temas fantásticos para elas. Por falar em forma de vida e teres mudado, dos teus episódios preferidos, o meu é o 12, porque lá está, senti que mudaste a tua forma de vida e a minha de certa forma, porque eu sinto que nós temos uma rotina, sempre acordamos, vamos para o trabalho, é muito isto, é monótono, e eu sinto que ao ouvir os teus podcasts, e isto pode ser,
sério, só ouvi um podcast? Sim, só ouvi um podcast. Eu estava a ouvir e disse, por que não mudar? Se ela conseguiu, por que é que eu não vou conseguir? E esse é, sem dúvida, o meu podcast preferido. E eu queria saber qual é que era o teu. Olha, o meu podcast preferido foi quando eu trouxe a minha mãe ao podcast. A minha mãe já tem 60 anos, é uma pessoa de uma geração diferente, mas é uma pessoa que eu adoro a minha mãe e o meu pai, são os meus heróis. São mesmo as pessoas mais importantes da minha vida. E quando eu trouxe a minha mãe foi muito engraçado, porque a minha mãe nasceu numa época que sabia-se lá o que era um podcast, sabia-se lá o que era ser motivacional, o que era ser criadora de conteúdos sequer. E eu achei muita graça. A minha mãe tem uma personalidade muito forte e marcante, e é uma pessoa com pensamentos muito dela. E eu acho muita graça quando trouxe a minha mãe para o podcast. A minha mãe adora rádio e adora falar também, tem uma voz super bonita. E eu vi a minha mãe quase que encantada também com duas gerações completamente diferentes. Nós somos muito diferentes, até porque eu sou leão e ela é capricórnio, portanto somos muito diferentes. Mas como as nossas ideias se podem ligar e duas gerações podem aprender tanto uma com a outra. E eu sou fascinada pela época em que a minha mãe viveu a sua adolescência e a idade adulta. Ali os anos 60, 70, 80, eu adorava ter vivido nessa época, na verdade, e acabo por aprender muito com eles. E quando eu trouxe a minha mãe, e até lhe perguntei por vezes, quais são, assim, dicas ou conselhos que tu dás à nova geração, porque nós olhamos e temos 25, 26, 27, 20, na casa dos 20, 30 anos, e achamos que a nossa vida já passou e já foi tudo. E depois olho para a minha mãe que está nos 60 e que olha para trás e pensa, vocês têm tanto para viver, acalmem-se, vocês querem muita coisa. E é muito giro, e esse episódio foi fantástico para mim, porque pude trazer a minha mãe, que é das pessoas mais importantes da minha vida, a falar um bocadinho dela e eu a aprender com ela, mas não só eu, todas as pessoas que me ouvem, e foi o meu episódio preferido, sem dúvida. Sentes que o teu podcast, então, para além de ser uma motivação para ti e para as tuas seguidoras, sentes que também descarregas lá? Ou seja, imagina que tiveste um dia péssimo, que lá está, tu não tens dias péssimos, tens dias de aprendizagem, eu sei, mas estás a falar e nós todos temos dias menos bons e sentes que ao dizer aquilo, sentes que estás a alguém do género, eu estou aqui, eu também tive, sentes isso? Sinto. Eu acho que aquilo é quase às vezes como terapia. Eu costumo dizer, não quero tirar os lugares dos terapeutas e cada um no seu e acho que são super importantes, mas o podcast para mim também é uma forma de, caramba, eu também sinto isto, e qual é que é o mal? Ou se eu tenho esta opinião, qual é que é o mal dizermos? Eu acho que hoje em dia nós nos balizamos muito. Eu tenho que dizer isto porque é isto que a sociedade quer ouvir. E eu não sou nada assim. E eu às vezes se tiver uma opinião mais forte para dizer, eu digo-a e não me quero sentir presa. E o meu podcast acho que é o sítio onde eu percebi que o posso fazer. E às vezes recebo mensagens a dizer, Maria, tal como tu me disseste, Margarida, eu senti motivada naquele podcast, eu comecei a dar caminhadas, ou eu comecei a mudar a minha rotina. E acreditas que às vezes o meu próprio podcast me motiva a mim? Porque se eu me comprometi a fazer aquilo para as minhas seguidoras e se eu estou a motivar, caramba, eu não posso parar, eu tenho que continuar a motivar e a automotivar-me. Também há dias que não tenho motivação. Sim. Mas sim, é um bocadinho uma terapia, digamos. Estávamos aqui a falar em off, Maria, e agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Tu, para além de teres um podcast, és criadora de conteúdos digitais. Queres-nos falar um pouco sobre isso? Então, eu não comecei há muito tempo, eu comecei, ainda nem fez um ano, portanto eu comecei em novembro, dezembro do ano passado. Comecei por aí, porque lá está, tinha esta vontade, quase, nem sei explicar, era uma vontade que vinha de mim, de comunicar e de fazer mais. Eu gosto muito de ser várias Marias e de ter várias coisas. Sou Maria trabalhadora, sou Maria criadora de conteúdos, sou Maria que tem um podcast, portanto gosto a amiga, a namorada, etc. A filha. E há um ano atrás nós tínhamos acabado de sair da pandemia, nós estávamos assim meio esquisitos, sim, parece que já foi há uma eternidade, mas não foi. E eu sentia a necessidade de fazer algo diferente, de mostrar que eu também conseguia, porque eu admiro muito algumas criadoras de conteúdo, e pensava, por que não? E olha, foi, e tem sido uma viagem muito interessante, quase a fazer um ano, e é uma viagem muito interessante até agora. Eu sou a tua seguidora, antes de sequer te tornares seguidora, seguidora não, influencer, e então eu seguia muito o teu conteúdo e gostava, para além de agora seres conhecida, tens essa vantagem, eu gostava muito do teu conteúdo antes e era espetacular. Por isso, acho que a tua rotina é uma rotina tão tranquila e não é aquela rotina excessa que eu estou a ver e estou, fogo chato, ela está a fazer isto tudo e eu ainda estou deitada na cama com tudo por fazer. E eu sinto que tu consegues transmitir isso de uma forma suave. Tu trabalhas isso ou é algo natural para ti? Olha, eu sou uma pessoa muito tranquila, na verdade. Eu sou uma pessoa muito arrumadinha, gosto de ter a minha casa muito pronta, gosto de começar muito cedo,
Mas é aquilo que eu digo, eu acho que cada pessoa deve se adequar à sua rotina. Por exemplo, o meu namorado vive comigo, não tem a mesma rotina que ele não acorda às 6h40 da manhã para ir caminhar, nem pensar, ele acorda às 8, faz a rotina dele. E eu sou muito tranquila, eu acho que no meu Instagram eu nunca quis parecer que eu sou perfeita e que tenho o dia-a-dia perfeito. Eu às vezes chego ao meu Instagram e digo, olhem, hoje não fiz nada, estou super cansada, já nem consigo vir aqui, tive um dia enorme, parece que nunca mais acaba. Procuro sempre vir para dizer nem que sejam 8 aqui, mas não quero que as pessoas achem que nós temos vidas perfeitas. Ninguém o tem, ninguém o é, e isso não acontece. Somos perfeitos para nós e para aquilo que funciona connosco. Se nós somos mais regrados ou temos mais motivação à noite e somos pessoas da noite, tranquilo. Se somos da manhã, tranquilo. Se somos ao meio do dia, tranquilo. E o que eu procuro muito é as pessoas fazerem o melhor delas, no ritmo delas, à hora delas e à maneira delas. E eu sou mesmo muito tranquila. Não sou, nem comigo, às vezes tenho que me acalmar um bocadinho, porque eu gosto de fazer muitas coisas, mas eu não quero que isto seja visto como ela só consegue fazer aquilo porque tem a rotina daquela maneira. Não, há pessoas que têm rotinas completamente diferentes das minhas e fazem muito mais do que eu e são muito melhores do que eu e fazem coisas que eu ainda nem sequer consigo fazer, por exemplo, voluntariado, que eu adorava fazer no meu dia-a-dia mais. Mas eu sou muito tranquila, eu acho. Eu acho que sou muito relatable no final do dia. Sim, consegues mesmo transmitir essa tranquilidade. Olha, hoje é Dia Internacional do Podcast. O que é que queres deixar aos nossos ouvintes? Uma mensagem especial do género. Inspira-te do teu podcast e também os chama para ouvir. Por isso, estás à tua vontade agora. Obrigada. Olha, primeiro que tudo, sigam-me no Instagram, @marianejg, e o meu podcast, que está disponível em várias plataformas. Uma loucura de podcast. Eu acho que o podcast é uma plataforma que surgiu, que é muito interessante, porque enquanto nós ouvimos um podcast podemos estar a fazer 1000 e outras coisas. Eu adoro ler, leio muitos livros, mas a verdade é que quando estou a ler não consigo fazer muito mais outras coisas porque tenho que estar concentrada. No podcast eu acho que nós podemos estar a ouvir e a fazer milhares de outras coisas e é isso que as minhas seguidoras acabam por me dizer muito. Portanto, se vocês querem companhia no vosso dia-a-dia e se, sei lá, querem se relacionar, sentir-se motivadas, falar um bocadinho sobre vários temas, também falo de moda, sigam-me por lá, está no Apple Podcast e no Spotify, uma loucura de podcast, portanto, olhem, aproveitem. Eu procuro ser só uma amiga que está do outro lado do telemóvel a falar com vocês.